Oi, Marina, boa tarde. Boa tarde, professor Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Satisfação em poder conversar com você por essa live, representando o Conselho Regional de Contabilidade aqui de Minas. Muito obrigada pela oportunidade dessa troca de conhecimento, né, que a gente vai ter aqui por mais ou menos uma hora e pela escolha do tema, né? Eu que agradeço, é sempre uma honra poder contribuir aí para a classe contábil do Brasil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí esse desafio em virtude de todo esse combate à pandemia do coronavírus. E é um prazer falar com você e atender aí ao Conselho de Contabilidade de Minas Gerais. Muito obrigada. Para aqueles que não te conhecem, eu vou fazer a leitura do seu currículo, um mini currículo de tanto peso. O professor Felipe, gente, ele é contador e tributarista, doutorando em Ciências da Informação e mestre em Administração e Controladoria pela UFC, reconhecido como um dos principais influenciadores da contabilidade brasileira, membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará. Autor dos livros Autor dos livros Descomplicando o SPED e Caminhos do Empreendedorismo. Ele também foi vice-presidente do Conselho Regional do Ceará na gestão 2016-2019 e é coordenador do curso de pós-graduação no IPOG, sócio-diretor do Grupo Compliance, Contabilidade, Consultoria Empresarial e Marketing Digital. Gente, olha a oportunidade que a gente está tendo com expertise. Eu estou, assim, completamente nervosa por começar essa live. Tenho certeza que sim, meu coraçãozinho está disparado. Fique tranquila, vai dar tudo certo. Vamos bater esse papo aí sobre esse assunto que é o SPED Contábil ECF. Tem muita gente mais preocupada e mais nervosa com o SPED Contábil ECF, viu? Exatamente. Agora, de ontem para hoje, o CRC lançou uma enquete aqui no Stories. Qual que é o nível de conhecimento, na verdade, do nosso público, né? Dos contadores, profissionais da contabilidade, técnicos, do conhecimento em relação a ECD e ECF. Eu tive chance de responder a enquete lá e muito me surpreendeu a quantidade do percentual no momento que eu havia respondido, que mais de 71% dos contadores não sabem, não têm conhecimento, né? Assim, imagino que tenha sido os contadores, os profissionais da contabilidade que tenham respondido, que não têm o conhecimento do tema ou que têm dificuldades, essa parte, né? Me surpreende muito. Marina, eu vou ser bem sincero que a mim não surpreende tanto, porque realmente no dia a dia, quando eu converso com os profissionais, muitos deles dizem que não tiveram a oportunidade de fazer o SPED contábil ainda, exatamente porque, como as micro e pequenas empresas elas são dispensadas, então acaba que muitas das pessoas que atendem exclusivamente as empresas optantes pelo Simples Nacional acabam não enviando. Mas a gente vai falar sobre isso. É uma excelente possibilidade, mesmo para quem trabalha com empresas do Simples Nacional, entender, conhecer, porque essa possibilidade ela vai inclusive proporcionar aí a oportunidade de diminuir custo, de dar celeridade ao processo de autenticação dos livros contábeis. Então, eu tenho certeza que o pessoal que disse lá que não sabia vai sair da live aí com bastante informação a respeito do tema. Queira Deus, se Deus quiser. Então, é isso aí, a gente já faz um ganchinho do porquê da importância dessa live, dessa discussão que a gente está propondo nesse momento junto ao Conselho Regional de Contabilidade e você aqui para falar, né? Nesse momento de Covid, de tudo que a gente está vivendo, prazo de ECD e ECF se aproximando. Bom, é realmente muito importante falar sobre essa temática, exatamente porque a gente está aí na iminência do envio. Até o momento que nós estamos fazendo a live, ainda não saiu nenhuma prorrogação a respeito do SPED contábil. Existe a expectativa. Eu conversei com alguns colegas que são da Receita Federal e eles disseram que esse assunto estava na pauta do secretário especial da Receita Federal do Brasil para essa semana. Então, existe a expectativa, a possibilidade de que venha a ser prorrogado. Esse foi um dos primeiros pedidos do Conselho Federal de Contabilidade, junto com os CRCs, lá quando começaram os pleitos, junto, inclusive, com a possibilidade da prorrogação da declaração do imposto de renda da pessoa física, dentre outras coisas que foram pedidas.
e que a Receita Federal ela teve uma sensibilidade de acatar o pedido dos contadores com outras obrigações. Então, é um tema que tem uma importância, uma relevância, porque o SPED contábil, ele é a essência da ciência contábil ali, é que materializa-se toda a contabilidade que a gente aprendeu, que a gente estudou na faculdade, e também porque ela vai ter uma influência e um reflexo muito grande na apuração do imposto de renda, que vai ser enviado logo em seguida lá no SPED-CF. Então, eu acredito sim ser uma temática que tem uma relevância significativa para os profissionais da contabilidade, e parabenizo mais uma vez o Conselho de Contabilidade por querer adotar esse tema, por querer discutir sobre isso, que eu tenho certeza que quem está em casa aí nos assistindo vai ficar bastante aí seguro dessas informações. Eu tenho certeza que é o momento, a oportunidade para a gente discutir, trazer aspectos relevantes sobre essas duas obrigações. Antes mesmo da gente finalizar o tema, né, eu achei mais interessante trazer esses dois aspectos simultâneos, porque eles estão andando juntos, né? A gente não consegue só falar de ECD sem falar de ECF. Alguns procedimentos eu acho que a gente pode falar aqui para os contadores, para os profissionais, como boas práticas, né? Sugestão para que tenham todos muito sucesso nessa entrega. Primeira coisa, então, vamos falar da proximidade do prazo. A gente não sabe se vai ser prorrogado ou não, mas então, para quando qual é o prazo da ECD, da escrituração contábil digital, e qual é o prazo da escrituração contábil fiscal? Bom, o que nós temos hoje em matéria de legislação que tratam a respeito desse prazo, nós temos duas instruções normativas que são extremamente importantes. Nós temos a instrução normativa 1422 de 2013, lá do dia 19 de dezembro de 2013, que tratou do prazo do SPED-ECF, que desde então a gente teve algumas mudanças, mas ele se fixou no mês de julho. E nós temos a Instrução Normativa 1774 de 2017, com as suas alterações posteriores, né, que trata a respeito do prazo da obrigatoriedade do SPED contábil. O SPED contábil, o seu prazo é até o último dia útil do mês de maio, que nesse ano é o dia 29 de maio. Então, caso não haja aí a prorrogação, nós temos até o último dia útil, até sexta-feira, 29 de maio, para fazer o envio do SPED contábil. E então, não é dia 31. Às vezes a gente fala é o último dia do mês, não é. É o último dia útil, então dia 29 de maio. Para aqueles que, né, estão pensando que vai ficar até o final fazendo, né? Com certeza. E Até o último dia geralmente é bem emocionante. haja coração. Essa temática não é relativamente nova, né? O primeiro SPED foi em 2008, não foi isso mesmo? Exatamente, exatamente. Então a gente já está falando aí de 12 anos, praticamente, de erros e acertos, né? Cada dia mais conhecimento, mais informatização das informações, muito mais tempestividade. É exatamente isso. O SPED contábil ele começou lá em 2008. Inclusive, é interessante, Marina, a gente falar sobre o surgimento. Eu gosto muito de explicar para o pessoal um pouco do surgimento do SPED contábil da ECF, porque muitas vezes se tem a impressão de que essas obrigações elas foram criadas por criar. Uma pessoa simplesmente acordou um belo dia e disse, olha, a forma como a gente fazia não estava boa, vamos mudar e vamos fazer diferente. Não, não foi só por isso, né? O que é que aconteceu? Lá no final de 2017, nós tivemos a convergência do modelo brasileiro de contabilidade ao padrão europeu de contabilidade, com a adoção das normas do IFRS, das novas normas brasileiras de contabilidade. E quando a gente teve aquela adoção, uma das coisas que já vinha sendo discutidas desde 2005 era que a escrituração contábil ela passasse para um formato digital. Isso ia dar mais segurança para o fisco e também até mesmo para o Conselho Federal de Contabilidade, porque os novos ajustes contábeis provenientes da adequação a essa harmonização que houve com o modelo europeu de contabilidade
precisariam ser facilmente identificados. E se a gente tivesse isso somente naquele livro que era chancelado lá na junta comercial e depois guardado na prateleira, ficaria muito difícil da gente conseguir acompanhar a adequação a esse modelo. Então, o SPED contábil veio a partir do ano calendário de 2018, exatamente por força dessa convergência. Já o SPED ECF, pode ficar... 2008. 2008, perdão, Isso. Inclusive, e o SPED ECF, muita gente pensa assim, o SPED ECF veio para matar da IPJ, esse era o objetivo. Só que a gente sabe que existe aí toda uma retaguarda por detrás dessa criação, né? Por quê? Porque a gente teve a convergência ao modelo internacional de contabilidade, a gente teve isso tendo reflexos na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Inclusive, naquela época, de 2009 até 2013, a gente teve a história do RTT, o Regime Tributário Transitório, a gente teve o FCONT, que era a Ficha Fiscal Contábil de Transição. Então, a gente teve uma série de adaptações temporárias, até que, em 2014, viesse a Lei 12973, e com a Lei 12973 e uma harmonização da legislação tributária aos novos procedimentos contábeis, aí veio, então, o SPED-ECF, exatamente para fechar com chave de ouro esse momento de transição e adaptação da legislação tributária e da norma contábil. Inclusive, o SPED-ECF ele veio para o ano calendário de 2014, e em 2014, a Lei 12973, ela não era obrigatória para todo mundo, você poderia antecipar os efeitos dela. Inclusive, isso aconteceu lá na DCTF de agosto de 2014, algumas pessoas aí devem lembrar. Ou, para quem não fez essa opção, começava em janeiro de 2015, que foi exatamente aquele momento ali final de RTT, final de FCONT e início aí da vigência da ECF. Então, não é novo, né? O que a gente está trabalhando já tem bastante tempo, a gente já teve, a gente já tem condições também de cada vez ser muito mais assertivos dentro desse projeto todo do SPED, com a nota fiscal eletrônica, né? Com todo esse emaranhado que foi preparado, cada dia mais a gente está mais bem preparado em relação à complexidade das informações e aquilo que a gente precisa transmitir efetivamente. É verdade, exatamente isso. São muitas informações que são prestadas diariamente. Uma das coisas que eu mais bato na tecla que os profissionais precisam estar atentos é porque, quando a gente fala de SPED contábil ECF, a gente está falando lá do final do processo. Todo o processo se iniciou lá na operação da empresa, lá nas notas fiscais de entradas e saídas. Essas informações transitaram pelas escriturações fiscais, passaram pelo SPED fiscal, passou pela FD Contribuições, pela FD Reinf, e só vai desaguar lá no SPED contábil na ECF. Então, se a gente detecta problemas no SPED contábil na ECF, isso significa que tem todo um efeito em cadeia, um efeito dominó aí, que também vai acarretar em problemas que começaram lá nas operações das empresas. Exatamente. E aí, então, é a tempestividade, né? O que a gente está falando hoje de entrega são fatos passados, que remota também à essência da contabilidade, né? O que a gente está, não que fatos passados, mas que a gente está trabalhando com patrimônio, com as informações e fatos administrativos, e que elas devem ser fidedignas, né? Elas têm que corresponder à realidade das empresas, e para tudo isso, que antigamente eu cheguei a fazer livro de papel com registro na junta, era muito complicado de ter uma fiscalização, era muito mais difícil o modelo. Hoje as informações eletrônicas são muito mais íntegras, muito mais fácil de confrontar umas com as outras, né? Eu pego uma base da nota fiscal eletrônica, eu tenho a DIF, eu pego SPEDs de contribuição fiscal e tudo ali para desembocar agora nessas duas obrigações. Falando nisso, acho também importante a gente trazer as novidades agora do ano de 2020 em relação a ECD, ECF. Eu mesma já fiz algumas aqui do escritório e sei que tem mudanças. Tem sim, tem algumas novidades aí.
Queria mandar aqui um abraço para o presidente do conselho, o presidente Rosa, que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. É, existem sim algumas Presidente mudanças. Rosa mandou exatamente, está comentando aqui na live. Eu acredito, Marina, não sei se você. Eu cheguei também a fazer, a gente está se entregando aqui, né? Mas tudo bem. Eu cheguei também a fazer livros manuais. Eu lembro também da época em que a gente tinha a LX300, aquela impressora que a gente tinha que deixar a noite todinha imprimindo no formulário contínuo. Já é um pouquinho mais moderno, viu? Deixava, Graças! deixava lá a noite todinha imprimindo. Quando a gente chegava de manhã e o papel tinha enganchado, tinha que começar tudo de novo. Então, assim, a gente evoluiu bastante, as coisas melhoraram e tem sim algumas novidades e principalmente uma novidade relacionada aí à questão da recuperação da ECD anterior. A ECF, ela já trazia isso, essa possibilidade, né? Ela criou um conceito, na verdade, porque não existia antes dela, a história de você recuperar uma obrigação dentro da outra. Então, na ECF, a gente recupera a ECD do período e recupera a ECF anterior. E na ECD agora, a gente vai recuperar a ECD do ano anterior. Essa recuperação, ela não é opcional, tá? Todo mundo que teve SPED contábil no ano passado, lembrando, né, quando eu falo ano passado, exercício 2019, mas que você estava enviando o ano calendário de 2018. Agora nós estamos em 2020 e vamos fazer o ano calendário de 2019. Então, você vai ter, ao fazer o ano calendário 2019, recuperar a ECD de 2018 dentro da ECD. Aí você imagina, Marina, como é que não vai ficar essa ECF? Essa ECF que vai ter a ECF de 2018, a ECD de 2018 e a ECD de 2019, tudo dentro dela. Então, imagina aí a quantidade de possibilidades de cruzamentos, de validações que o fisco vai ter na mão. Que as informações já são entregues, né? A gente só está recuperando. Afinal, eu já entreguei a do ano anterior, estou trazendo nesse exercício e eu vejo que os cruzamentos cada vez mais ficarão mais assertivos, muito mais tempestivos. Também tem o bloco C, né? É exatamente isso. O bloco C é o bloco da recuperação da ECD anterior. É exatamente nele que vão estar as informações da ECD do ano anterior. E é interessante a gente pensar o seguinte: o fisco ele já tem acesso a essas informações. Inclusive, se você tentar recuperar um ECD que não seja aquela que está na base de dados do fisco, no momento de fazer a transmissão vai dar erro. Já está isso previsto no manual, vai dar erro, porque ele vai exigir que você faça a recuperação daquela ECD que já conste na base de dados do SPED. Entendi. Bacana. Uma orientação também que eu tenho dado é que para cumprir as normas brasileiras de contabilidade, a gente também tem que ter as informações comparativas. No ano passado, eu tive a oportunidade de ministrar alguns cursos, principalmente sobre a ITG 1000, e aí muitos contadores não estavam fazendo o mínimo, né, do que é exigido pelo Conselho Federal de Contabilidade, que seria balanço patrimonial, DRE, notas explicativas e carta da administração. Eu estou fazendo um parênteses aqui para alertar nossos colegas profissionais da contabilidade que a informação ela é relevante, tempestiva e comparável. Então, é importante também, apesar, né, para o fisco ter todas essas riquezas, né, de informações pelos arquivos magnéticos, nós também precisamos apresentar de forma comparável as informações. Ainda mais que o SPED, ele tem força de registro, né? A gente já registra o livro diário das empresas. Isso, exatamente. Muito, muito boa aí essa orientação, porque uma coisa que precisa ficar clara é que o SPED contábil, ele não cumpre somente um papel tributário. Não, você não pode enxergar o SPED contábil como somente uma obrigação acessória. Você tem que enxergá-lo como a escrituração contábil convencional, só que em meio digital. Inclusive, eu bato muito nessa tecla que
de todos os SPEDs, aquele que melhor representa a essência da ciência contábil é o SPED contábil, porque ele é a contabilidade que a gente aprendeu. Ele é o livro diário, ele é o livro razão, ele é o plano de contas, ele é os balancetes. Então, dentro daquele arquivo digital que você está enviando, tem exatamente tudo aquilo que consta como sendo a base da escrituração comercial. Inclusive, hoje mesmo eu estava fazendo aqui alguns materiais, porque eu vou ministrar aula de SPED Contábil e ISF final de semana inteiro aí para os alunos do IPOG. E o decreto 8683 de 2016, ele deixa muito claro que a autenticação do SPED Contábil, ela inclusive, ela desobriga o contribuinte de outras autenticações de livros em papéis. Por quê? Porque ali está a tua contabilidade. E aí, no ano de 2018, nós tivemos o decreto 9.555, que tratou, inclusive, de ampliar essa possibilidade da autenticação para as empresas que são não obrigadas ao registro no comércio, que aí elas são obrigadas somente ao registro nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Então, hoje, basicamente, a empresa que envia o SPED contábil, em tese, a não ser que haja outra legislação que a obrigue, ela não vai precisar autenticar aqueles livros que compõem a escrituração contábil em mais local nenhum. Bacana essa observação. A gente tem diversos clientes, né, que estão registrados no cartório, são optantes do lucro real ou presumido, ou até mesmo do simples, que entendam como interessante a entrega da ECD, né, da ECF. Então, com a entrega da ECD, a gente, então, não precisaria, né, dentro da normativa, fazer o registro no cartório. Perfeitamente, é o decreto 9.555 de 2018. Essa Bacana. regra ela já existia para as outras empresas, né, para aquelas que eram registradas no comércio, que foi o decreto 8683 de 2016. E aí, em 2018, houve essa ampliação dessa base por força do decreto 9.555. Muito bacana. Eu também queria, conversando com alguns contadores antes da nossa live, alguns me enviaram umas perguntas super interessantes. E aproveitando, né, que a gente já falou do registro das empresas de comércio não, no cartório, como que fica para as empresas que não apresentarem a ECD? Tem obrigatoriedade, mas não entregam. Aí ela vai estar sujeita às penalidades que estão previstas lá na Instrução Normativa 1774. Existe a previsão do prazo de envio e as regras de obrigatoriedade. Caso a empresa não mande a ECD dentro do prazo, ela pode estar sujeita a 3 tipos de penalidades. A primeira delas é uma penalidade que ela geralmente é de 0,05% da receita bruta do período. Essa penalidade é por você deixar de apresentar os arquivos digitais dentro dos layouts e registros exigidos pela legislação. Essas 3 penalidades que eu vou mencionar aqui, elas estão previstas na Instrução Normativa 1774, de 2017, mas ela faz uma menção à Lei número 8.218, de 1991, que foi alterada por uma lei de 2018, se eu não me engano, a 13.670. E aí ela traz, primeiro, essa regra, né, por você não atender ao prazo, não atender ao layout que foi exigido. A segunda regra é para o caso de incorreções e omissões. Aí, no caso de incorreções e omissões, é 5% da operação que foi omitida, desde que não seja superior a 1% da receita bruta. E no caso de dias de atraso, aí atraso mesmo pelo prazo de entrega, a multa é 0,02% ao dia, por dia de atraso. Então, eu tinha que mandar no dia 29 e aí eu mandei no dia 1º. Então, eu tive 2 dias de atraso, né? 30 e 31, mandei no dia 1º. Então, eu vou aplicar 0,02% em cima da receita bruta e aí eu vou ter essa penalidade. Essa multa ela pode ser reduzida em 50% se você for pagar de maneira espontânea. Antes mesmo da fiscalização.
Exatamente. Né? Aí, Isso. caso aconteça uma fiscalização e você seja intimado a atender determinado prazo, aí se você cumpre dentro do prazo, existe uma outra redução de 75% para aquela multa. Ótimo. Pessoal, atenção, hein? Nesse envio, na É, o data, ideal é que a gente não pague multa nenhuma, né? nenhuma, nenhuma. É, Você pode nos dar alguma dica sobre cruzamentos, assim, já da sua larga experiência, para que os profissionais da contabilidade estejam mais atentos no envio? Também perguntaram aqui, olha a interação dos nossos é, seguidores, como chama isso? Dos que estão Nossos visualizando, espectadores, né? espectadores, sei lá. Estão perguntando se essa regra vale para o lucro presumido, né? A gente já falou dessas empresas, lucro real, lucro presumido. Quer falar da obrigatoriedade da empresa? Lucro real, presumido, desde que tenha distribuído lucros acima do percentual da presunção menos os impostos, e o Simples Nacional, daquelas que tenham recebido aporte de investidor anjo, correto? Perfeito, perfeito. E aí tem as entidades imunes ou isentas também, caso elas tenham recebido qualquer tipo de rendimento, doação, qualquer ingresso de recursos que no ano calendário de 2019 sejam superior a 4.800.000. Mas, pelo que eu entendi aqui, Marina, da pergunta não sei se é Edna, Ah, ela perguntou se essa regra, eu acredito que seja das multas, se aplicam ao lucro presumido. agora entendi. Foi Liedna, Lied. Liedna Silveira. Na verdade, o que é que acontece? Essa é uma pergunta bem frequente, porque lá na SEF ela separa em dois grupos. Ela diz assim, ó, tem as penalidades para as empresas do lucro real e tem as penalidades para as demais pessoas jurídicas. Então, lá na SEF, ela faz essa segregação. Na ECD, não tem isso. Qualquer pessoa jurídica que enviar fora do prazo vai estar sujeita a essas penalidades. Da SF ele tem uma regrinha lá que para a empresa do lucro real vai ser com base no lucro líquido, né, da apresentação, aplicação do percentual em cima do lucro líquido. E aí para as demais pessoas jurídicas, aí eles vão cair na mesma regra da 1774, a mesma regra do SPED contábil. Então, lucro presumido, entidade imune, no caso da ECF, a regra de multa é semelhante à da ECD. Só o lucro real que vai ser diferente. Perfeito. É bom fazer essa interação também, né? O pessoal está todo aqui participando ativamente. Também me perguntaram sobre um erro de aglutinação. Sim, é a primeira vez, né? Alguém perguntou, deixa eu voltar aqui, sobre um erro de aglutinação. Você viu essa pergunta aí, professor? Não, deixa eu ver se eu encontro Não. aqui. Os erros Não, de não sei. Ah, tá aglutinação, aqui. Teria achou? como comentar sobre o erro de aglutinação? Pronto. Eu só não vi de quem é, deixa eu voltar. Deixa eu ver. É da Nath Bragança. Ó, sobre o que é que acontece? Existe um registro dentro do SPED contábil, que é o registro do Código de Aglutinação. Esse registro, ele serve para ele somar os valores para ele fazer uma espécie de comparação entre o valor que está no balancete com aquilo que está na demonstração contábil. Alguns sistemas, por esse registro não ser obrigatório, acabam não utilizando ele, apesar de que ele é um registro extremamente importante para que a gente consiga validar se a informação que está nos lançamentos contábeis bate com aquilo que está na demonstração contábil. Porque o SPED contábil é como se ele fizesse isso de maneira separada. Eu tenho a minha movimentação aqui contábil, tenho os lançamentos contábeis, tenho os balancetes, mas ele só soma se aquilo que eu disse que está no balanço bate com essa movimentação se o código de aglutinação tiver sido informado. Então, acontece, eu já vi esse caso, esse é um erro real, de, por exemplo, no balancete da empresa, ele tinha um saldo inicial, vamos supor, de caixa, vou fazer um exemplo bem simples, tinha um saldo inicial de 100, teve entrada de mais 100, teve uma saída de 50, então era para ter lá 150 no saldo final, aí no balancete diz saldo final 150. Só que no balanço diz um saldo diferente.
Então, o SPED contábil, ele não faz esse confronto. Quem faz esse confronto para ver se o que está na demonstração bate com o que está na movimentação é o código de aglutinação. Então, Bacana. com o passar do tempo, o fisco começou a exigir mais esse código de aglutinação e hoje ele dá alguns erros se você não informá-lo corretamente, principalmente se tiver essas diferenças. É muito interessante. A gente tem que ter muita atenção na elaboração, conferir o que as informações estão sendo apresentadas, né? Validar o que você tem no seu sistema contábil com o que está sendo gerado dentro do programa validador, né? Isso é uma coisa que eu tenho tido de atenção, né? Não tem condições de fazer um SPED contábil, uma ECD, sem um software. Com certeza, tem não, viu? Na mão não tem jeito. Eu até brinco, Marinho, que teve uma vez eu estava dando aula, um rapaz chegou e disse assim, ó, professor, eu não confio em sistema, professor. Professor, eu faço tudo na mão, eu não confio em sistema. Eu disse, meu amigo, isso aí não é falta de confiança, não, isso é um problema, eu acho que você deve estar triste, passando por alguma dificuldade, porque não tem como, não é uma coisa recomendada para ninguém, porque você vai ter um trabalho absurdo manual. Então, a gente tem que usar da ferramenta tecnológica, não tem para onde correr, tem que ter sistemas bem parametrizados, tem que ter a informação de forma segura. Então, eu acredito que sim, concordo contigo que a gente tem que usar assim, a ferramenta tecnológica com toda certeza. Exatamente. Tem uma pergunta aqui também sobre o mapeamento do plano de contas, né? Depois que entrega a ECD, vai fazer a ECF e verifica que tem um mapeamento errado. Como corrigir? Qual que é a dica? Boa pergunta, Laurineia. Às vezes as pessoas têm uma reação rápida de querer retificar a ECD, porque elas pensam assim, ó, não, a ECD, como eu falei antes, é uma obrigação acessória. Então, se eu posso retificar minha DCTF, eu posso retificar minha ECD. Mas não, pessoal, pelo amor de Deus, não é assim. Na verdade, eu falto ter um infarto quando eu escuto alguém dizendo que vai retificar a ECD. Porque quando a pessoa fala para mim que ela vai retificar a ECD, eu fico imaginando ela indo lá no livro autenticado e apagando com a borracha, ou passando um corretivo. Porque não tem como retificar a escrituração contábil autenticada. Você pode substituir o livro. Você pode pedir o seguinte, é como se você dissesse assim, ó, olha, Fisco, cancela essa autenticação que você deu ao meu livro digital e vou fazer aqui te entregar um livro digital novo. Mas só que eu só vou fazer isso em algumas situações muito específicas. O caso do mapeamento do plano de contas não é uma delas. Se eu percebo que eu fiz um mapeamento errado na ECD, eu posso fazer essa correção dentro do meu sistema e já levar essa correção para dentro da ECF com a sobreposição do bloco J lá da ECF. Então, eu não preciso fazer essa correção diretamente na ECD. Até porque nós sabemos que o mapeamento do plano de contas na ECD, ele é fortemente recomendável, mas ele não é obrigatório. Ele é fortemente recomendável. Eu posso, professor, não fazer mapeamento na ECD? Posso não fazer. Não faço, mando só a ECD, recupero ela na ECF. Quando chegar na ECF, a ECF vai te pedir o mapeamento. Aí o que é que você pode fazer? Você pode gerar um arquivo só do bloco J no teu sistema e importar para a ECF, ou você pode fazer manualmente lá na ECF, o que eu não recomendo, tá? Eu também não. E existe também uma outra possibilidade, viu? Existe também uma outra possibilidade que é você reaproveitar o mapeamento do ano anterior. Como é que eu reaproveito o mapeamento do ano anterior? Na hora que eu vou fazer a recuperação da ECF do ano anterior, ele me pergunta se eu quero utilizar o mapeamento antigo. Então, eu posso fazer isso. Aí eu vou ter que mapear manualmente somente alguma conta nova que foi criada. Mas eu também continuo com a primeira recomendação. Faz lá na ECD. Faz na ECD. É uma boa dica, né? Com certeza. Eu recomendo. Olha, aproveitando a pausa, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui interagindo com a gente. Eu vi que tem a nossa conselheira
Jaqueline, nossa vice-presidente Conceição, eu vi o Carlos Wagner, vi o presidente Samir, do Rio de Janeiro, presidente Rosa está até interagindo aí com o pessoal que está perguntando algumas coisas. Jaqueline, um oi especial para todo mundo, viu? Que está aqui nos prestigiando. Rapaz, uma audiência qualificadíssima, viu, Marina? De Todo mundo veio lhe peso! prestigiar. Tô achando muito bom. A gente falou antes, né? Eu havia comentado com você, então, não existe retificação de ECD e sim substituição. Perfeito, show de bola. Existe para a ECF, eu tenho substituição ou retificação? Show de bola. A ECF, ela já é uma obrigação de natureza exclusivamente acessória tributária. Então, para ela, a gente vai fazer a retificação realmente. Inclusive, a retificação da ECF, ela pode acabar fazendo com que você tenha que retificar anos anteriores. Então, vamos supor, porque ela traz um efeito em cadeia, né? Já que eu vou recuperar a ECF anterior na ECF atual, então vamos supor que eu vou retificar a ECF de 2018. Retifiquei 2018. Pode ser que eu tenha que retificar 2017 e 2016 também. Assim, da mesma forma como se eu retificar 2016, pode ser que eu retifique 2017 e 2018 também, porque vai trazer consequências em cadeia. Então, é muito interessante e muito importante que se tenha esses cuidados no momento de fazer essa retificação. Qual que é o prazo que a gente tem? Essa retificação pode ser dos últimos 5 anos. Qual que é a base de início de contagem desse prazo? A base de contagem, a gente tem duas linhas. Essa é uma pergunta, inclusive, polêmica. A gente tem duas linhas de entendimento com relação a essa base do início de contagem. A primeira linha diz que o prazo começa a contar a partir do primeiro dia útil do exercício subsequente a que se refere os fatos. A segunda linha doutrinária que a gente tem com relação a esse entendimento é baseado no CTN, no artigo 154, que diz que é a partir do momento da constituição efetiva do crédito tributário. Só que a gente sabe que pode haver ECFs que não tenham constituição de nenhum crédito tributário, porque imaginei que a empresa não tem movimento, não tem imposto a recolher, então a gente pode não ter. Então, isso vai depender da linha que o setor fiscal, no momento da orientação à empresa, vai seguir. Por prudência, eu oriento seguir a questão do primeiro dia do exercício subsequente, porque ela vai independer da constituição do crédito tributário. Achei interessante que o Érico falou aí que queria ver a gente conversando com o fiscal. Outra questão também que a gente falou um pouquinho no início da live foi a questão da multa, mas e quando a empresa não entrega com atraso e ela tem prejuízos nos últimos 5 anos? Qual que seria a base de cálculo para pagamento da multa, se é que ela é exigível? Legal. Essa é mais uma pergunta polêmica. Vamos dividir aqui em dois momentos. Vamos começar pela ECD, depois a gente vem para a ECF. No SPED contábil, a base para a aplicação da multa vai ser a receita bruta. Então, não necessariamente o lucro. Então, a empresa ela pode estar no prejuízo, mas como a base no SPED contábil é a receita bruta, ela pode vir a ter que pagar a penalidade mesmo assim. Já no SPED ECF, quando a gente fala das empresas tributadas pelo lucro real, a base da multa é o lucro líquido. E aí a legislação fala o seguinte: é o lucro líquido do período. Caso não tenha lucro líquido no período, você vai retroagir até quando a empresa teve lucro líquido. Então, ele não estabelece exatamente qual é esse prazo. É o momento em que a empresa teve o lucro. Nós sabemos que, até por uma questão da prescrição, não poderia se ultrapassar esses 5 anos. Então, o entendimento que eu tenho, inclusive discuti esse assunto com outros professores a respeito desse posicionamento, é que se a empresa ela tem prejuízo nos últimos 5 anos, então a base da aplicação da multa será sobre uma base zero, então a multa é zero, não tem multa a se pagar. Sim. É uma notícia que pode ser boa ou ruim, né? É boa porque não tem a multa a pagar,
mas convenhamos que é muito ruim ficar 5 anos sem ter lucro, né? O pessoal está perguntando aqui, caso haja prorrogação de prazo para entrega da SCD ou da SF, também há prorrogação para o prazo de fiscalização? O que acontece é que, como a gente vai basear por prudência o envio, vamos supor, da ECD, né, da fiscalização, com o primeiro dia do ano subsequente, então independe se vai ser maio, junho, julho. Ficou dentro do mesmo ano calendário. Isso, exatamente. Beleza. Eu, às vezes, me deparo com algumas dúvidas dos profissionais amigos aqui de Belo Horizonte em relação a encerramentos trimestral, anual. Qual que é a dica que você pode nos dar sobre encerramentos? Seja na ECD e, posteriormente, desemboca na SF. Essa também é uma dúvida muito frequente, eu recebo muitas perguntas. Inclusive, eu vejo muita gente afirmando que o correto para uma empresa do lucro presumido é encerrar trimestralmente na ECD. Eu já vi várias vezes as pessoas dando isso como certo. O que acontece é o seguinte, nós temos uma diferença entre a norma societária e a norma tributária. E ambas acabam tendo as suas competências, né? Competência no direito tributário é poder, né? Então, cada um tem a sua competência, cada uma pode lhe cobrar até determinado ponto. O que a gente tem é o seguinte, a legislação do imposto de renda, ela determina que as demonstrações contábeis, elas precisam ser anexadas ao término do período de apuração do imposto. O que é que isso significa? Que se eu sou uma empresa do lucro presumido, eu preciso anexar as demonstrações contábeis, no caso de estar obrigado, né, ao envio da escrituração, eu preciso anexar trimestralmente, porque o período de apuração do imposto é trimestral. Só que isso quem determina é a legislação tributária. A norma societária diz o quê? A norma societária diz que o meu encerramento das demonstrações contábeis é ao término do exercício social. E esse exercício social pode terminar, inclusive, numa data diferente de 31 de dezembro. Eu posso ter o término do exercício social lá em 31 de março. Então, somente ali eu estaria obrigado a anexar as demonstrações contábeis no SPED contábil para fins societários. Então, a gente tem aí um confronto realmente. Qual que é a minha recomendação prática? Vamos supor que você queira fazer o encerramento anual para ECD. Isso tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Você vai mandar um encerramento anual na ECD, só que aí entra a dica. A ECD, ela aceita conjuntos de encerramentos. O que é isso? Eu posso anexar na ECD o encerramento anual e eu também posso enviar lá encerramentos trimestrais, nada me impede. Eu posso enviar trimestral, semestral e anual, se eu quiser. Eu posso enviar quantos conjuntos de demonstrações contábeis eu quiser. Na verdade, quem vai te dar essa limitação é o teu próprio sistema de escrituração contábil. Então, eu posso fazer na ECD o encerramento anual, e aí quando chegar lá na SF, eu vou precisar fazer os ajustes. Eu vou fazer os ajustes dos trimestres. Ah, professor, isso dá muito trabalho. Dá um pouco de trabalho a mais. Exatamente, lá no bloco K ela vai ter que fazer esse trabalho a mais. Mas, professor, eu não quero ter esse trabalho a mais. O que é que eu posso fazer? Então, eu posso anexar na ECD a demonstração anual e também acrescentar a trimestral. E aí, quando chegar lá na ICF, vai bater tudo direitinho pela trimestral. Bacana, super interessante. A gente tem que tomar esse cuidado. Sobre mudança de contador, de responsabilidade do contador durante o exercício calendário. Eu sou contadora de uma empresa, por N motivos trocou de contabilidade ou entrou um novo cliente. Qual que é a dica que você pode nos passar sobre troca de contador durante um mesmo exercício, durante um ano calendário? Bom, Marina, é muito interessante também essa pergunta. Por quê? Porque, na verdade, meio que se convencionou em muitos locais do Brasil que o contador novo assume a empresa e aí ele vai solicitar o backup do sistema para o contador anterior. E aí o cara manda o backup e você dá continuidade na contabilidade. Eu vejo isso acontecendo demais. Só que, onde é que mora o problema nisso?
O problema mora em que, vamos supor que nós estamos agora no mês de maio, né? Vamos usar o exemplo prático aqui do mês de maio. Vamos supor que você fez a contabilidade de uma empresa de janeiro até abril, e agora em maio a empresa veio para mim, né? Aí você me manda o backup, eu vou fazer a contabilidade da empresa, quando chegar no final do ano eu vou fazer o encerramento. Eu vou assumir contabilmente, tecnicamente, se eu assumir por todo o backup, um período em que não era meu. Então o risco é grande, como falou a presidente. O risco é grande. Então o ideal é que você faça o encerramento do período em que você foi a responsável técnico pelaquela contabilidade, de janeiro até abril. Você encerra a contabilidade daquele período, envia inclusive um SPED contábil de janeiro a abril, assina, envia, manda um SPED, e aí eu dou continuidade de maio em diante. Quando eu finalizar, eu encerro a contabilidade de maio até dezembro, mando o SPED contábil, envio também, e lá no momento de fazer a ECF, eu recupero as duas ECDs. Eu recupero a ECD que foi enviada por você e a ECD enviada por mim. Infelizmente, na ECF, aí, meu amigo, não tem possibilidades. O contador que ficou com a empresa ficou também com um problema, porque ele vai ter que fazer do ano calendário inteiro, não vai ter como fracionar. Mas em nível de SPED contábil, que denota ali a responsabilidade técnica contábil, aí dá para separar para cada um ficar responsável pelo período em que teve a responsabilidade técnica daquela empresa. Eu concordo que cada um tem que ficar dentro do seu período de responsabilidade, precisa encaminhar a ECD dentro do período, e na ECF vai recuperar dois ou mais, né, arquivos, e fazer o contador que ficou para 31 de dezembro vai ser responsável pela ECF de todo o período. Uma Isso. coisa. A única. Só uma ressalvazinha, Marina, só para também orientar aqui os nossos colegas, só não pode haver mudança em fração de mês. Então não pode eu pegar a partir. Ah, eu peguei a empresa a partir do dia 10. Não, isso não pode. Se eu vou ficar com a empresa a partir de maio, é a partir de 1º de maio. É interessante ter essa conversa, essa negociação, porque existe sim a mudança de contadores no meio do mês, né? É normal que isso aconteça na prática, só que é interessante que haja esse alinhamento do período de competência. Ah, eu vou ser responsável até a competência X, e a partir da competência Y, o outro contador assume. Exatamente, eu entendo perfeitamente dessa mesma forma. Uma outra coisa que eu queria saber, gente, me fugiu a pergunta aqui, sobre essa mudança de contabilidade. Eu vou lembrar, não tem problema não. Alguém perguntou aqui, se tiver problema com a ECD do outro contador, como que resolve? Uai, gente, Ah, a responsabilidade é de cada um, né? exatamente isso. A gente vai ter que acionar aí o empresário, o nosso cliente, o contribuinte, para que ele converse com o antigo contador, para que ele faça a substituição da escrituração contábil. Óbvio, é até legal a gente entrar nesse aspecto, porque o que é esse problema? A gente precisa entender o que é esse problema. Vamos imaginar que o problema, voltando para o exemplo que eu dei, você foi contadora da empresa de janeiro a abril e eu assumi em maio. Vamos supor que o problema que eu identifiquei é que algum registro contábil deveria ter sido feito lá em março, por exemplo, a aquisição de um veículo, e não foi feito. Eu posso, naturalmente, fazer esse registro agora, porque existem normas contábeis que me respaldam para isso. Nós temos a NBCTG 23, que é a norma que fala de correção de erros. Então, eu posso fazer o lançamento extemporâneo. A Yolanda acabou de Ó, falar sobre isso. Eu posso fazer esse lançamento extemporâneo. Então, eu não vou precisar acionar a antiga contabilidade, acionar o contador para fazer essa correção. Agora, óbvio, se há uma mudança drástica, se há um erro gritante, algo que inclusive torne assim imprestável a escrituração contábil anterior, aí sim a gente vai ter que buscar acionar aí para ser feita a substituição. lembrei da pergunta que eu queria fazer. Eu já sei a resposta, mas eu acho que alguns contadores. Como que eu recupero a ECD do ano anterior? Como que eu tenho meios? Quais são as formas que eu tenho para recuperar uma ECD ou uma ECF de anos anteriores? É bem operacional. Show de, show de bola. Vamos lá. Como é que eu posso ter acesso a essa informação?
Através do Receita Net BX, do programa Receita Net BX, eu posso fazer o download de todos aqueles arquivos que já constam na base de dados do fisco. SCF antiga, SCD antiga, SPED fiscal, contribuições. Então, eu recomendo muito que vocês utilizem com frequência o Receita Net BX, porque é uma ferramenta que operacionalmente vai te dar ali algumas possibilidades. Para quem trabalha aí com revisão fiscal, para quem trabalha com levantamento de créditos, a gente acaba já tendo bastante o hábito de se fazer essa utilização. Quando você tiver com a ECD em mãos, para você recuperá-la na ECD do ano calendário atual, aí lá dentro da ECD vai ter a opção do bloco C, que ele vai te perguntar: deseja fazer a recuperação da ECD anterior? Aí você vai fazer a recuperação dessa ECD anterior. Ótimo, ótimo. A gente já está caminhando para o final da live, né? A gente tem um período muito curto, são só 60 minutos. Se você quiser, Felipe, fazer alguma consideração final para deixar de apoio, de incentivo, de boas energias para esses contadores que estão na labuta, né? Que a gente está trabalhando arduamente, ainda mais em momentos de pandemia, né? Para a gente fechar a nossa live. Eu tenho algumas pessoas aqui que eu já fiz a menção na live, que nos prestigiaram, que continuam nos prestigiando, mandando perguntas, né? Isso é muito bacana. O conselho diretor do CRC de Minas, eu já vi vários conselheiros aqui, eu agradeço a oportunidade dessa live, né? Em nome do conselho, eu agradeço a você que está aqui conosco, sempre muito disponível. E aqui, eu já te conheço pessoalmente, eu já te vi numa palestra aqui do Conselho Regional, viu? Exatamente, eu tive aí recentemente, eu fiz até uma palestra junto com o Tonelli, o Márcio Tonelli, que é um grande amigo, e realmente estive lá. Inclusive, eu tenho essa palestra, ela tá no YouTube, tá aqui também no Instagram, e é bem legal. Eu gosto muito de estar aí no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, sempre muito bem recebido. Marina, com relação a essas considerações finais, é até bom que eu ia até falar um negócio aqui. O pessoal, quando me conhece pessoalmente, diz assim: fala, professor, eu pensei que o senhor era um cara bem altão, o senhor é bem baixinho. Eu disse: rapaz, não foi eu que prometi isso, foi a internet. Mas, assim, fazendo as considerações finais aqui, é muito no sentido de dizer para os profissionais tentarem não esperar por essa prorrogação. Eu sei que em alguns casos a prorrogação ela vai ajudar na garantia da segurança jurídica, mas é muito importante que vocês façam o máximo de não depender dessa prorrogação, porque a gente sabe que nós vamos ter daqui a pouquinho muitas outras obrigações para enviar, porque muitos prazos foram prorrogados. Então, é interessante a gente ter esse cuidado e fazer o possível para enviar dentro do prazo, que é o dia 29 de maio, obviamente, aquelas pessoas que tiverem essa possibilidade. E aí, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, Marina, a você. Foi um bate-papo bem bacana, bem descontraído. O tempo passou aí muito rápido. Agradecer à presidente do conselho, agradecer a todo o conselho diretor do CRC de Minas Gerais. Dizer que é sempre um prazer e uma honra poder contribuir para a classe contábil de Minas Gerais e do Brasil, porque tem gente do Brasil todo aqui nos assistindo. E aí eu gostaria de deixar dois convites aí para o pessoal que está nos assistindo. O primeiro deles é que eu fiz um workshop de atualizações tributárias. Esse workshop é 100% online, gratuito. Então, quem quiser assistir às aulas, basta me mandar uma mensagem via direct, que eu envio o link para que vocês possam assistir. A gente vai falar lá sobre a parte das novidades do Simples Nacional, a parte das prorrogações que tiveram para os não optantes, tudo em videoaula. Então, é gratuito, é online, então você vai poder assistir, reassistir quantas vezes quiser. E o segundo é para quem é aí de Minas Gerais, quiser conhecer um MBA do IPOG, que é o MBA que eu sou coordenador em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, fica o convite também. A gente tem turmas aí, inclusive tive recentemente ministrando aulas aí no CRC de Minas Gerais. Então vai ser um prazer também encontrar com vocês em sala de aula pessoalmente, logo que isso tudo passar. Ótimo. É sempre muito bom essas parcerias, né? E a tecnologia hoje está nos possibilitando estreitar, né, os relacionamentos, e o conhecimento ele está sendo divulgado com muito mais rapidez. Se aí no Ceará, a gente aqui em Minas Gerais está conseguindo fazer uma live tão rica em conteúdo. Última coisa, você recomenda, agora sim eu, né? Estou te perguntando bem pessoal.
você recomenda a gente entregar ECD e ECF juntos? Então, assim, o meu prazo aqui interno deixa de ser julho e passa tudo a ser maio? Marina, eu acredito que isso vai depender muito do nível de organização que você tiver nesse momento. Se você tiver condição de enviar no seu prazo interno tudo agora em maio, já manda, já se livra dessa obrigação, já cumpre teu prazo, porque a gente sabe que a gente ficou para junho com declaração do imposto de renda da pessoa física, a gente ficou com algumas prorrogações do Simples Nacional vencendo Defis. em julho, ficou DEFIS, declaração do MEI, declaração de saída definitiva do país, declaração final de espólio, então ficou um monte de coisa prorrogada. Aí para julho ficou DCTF, das competências de março e abril, ficou FD contribuições. Então, assim, a gente vai ter um monte. Eu até digo isso, que o período em que os profissionais da contabilidade vão ser mais exigidos, ele ainda vai chegar, que é daqui a pouquinho, agora em junho e julho. Então, se você puder adiantar o trabalho para poder enviar tudo que for possível agora, como eu digo aqui no Ceará, arrocha o nó, manda logo, vai se livrando para poder não ter esse problema lá na frente. Arrocha o nó e vamos junto, né? Arrocha o nó. É isso Gostei aí. dessa. Nas nossas conversas antes da live, eu falei que eu era pau para toda obra, né? Então vamos pegar tudo junto, resolver isso, que realmente o nosso trabalho ele aumentou. Eu acho que sim, a gente está tendo muitas publicações de medida provisória, a demanda do cliente, né? Ela está sendo muito intensa, pelo menos eu aqui no escritório tenho tido essa visão sobre o negócio e que tudo também precisa caminhar. Então, o que a gente puder fazer dentro do prazo, sem contar com essa postergação, né, de prazo, de data para entrega, é o melhor a se fazer, né? Até porque eu ontem estava assistindo uma live. Só vai liberar, se é que libera, tipo no dia 28, 29, 5 da tarde. Você se lembra disso? Você se lembra disso? Eu acho que teve um ano. Fale. Teve um ano que eu acho que a ECF foi em setembro. Ela era para julho e postergou para setembro. Não sei se a minha memória está falha, mas teve isso, né? Mas a Foi exatamente prorrogação também isso. saiu só nos últimos minutos. Foi no exercício de exercício 2015 no calendário 2014. 14. O prazo era julho, foi prorrogado para setembro. Mas saiu assim nos 45 do segundo tempo. É porque é para testar o coração, é para ver se você está com o coração forte, se você aguenta as emoções. Isso aí, aqui, muito obrigada. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Minas Gerais, agradeço imensamente. Eu tenho 20 segundos aqui para mandar um beijão para vocês aí. Fique bem, né? Que todo mundo esteja com saúde e que você possa continuar compartilhando conhecimento da forma genuína, muito simples, que você sempre faz, viu? Muito obrigada. Vai acabar. Beijo para todos. Beijo, até mais. Obrigado, Marina. Muito obrigada a você, gente. Brigadão. Até mais.